Glória a Deus, queridos. Quem diria que Deus faria algo tão grande assim? Com essa capacidade, né? Que Deus nos deu. Deus nos deu uma capacidade muito grande. Muito, muito grande, que vai além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Capacidade de imaginar, sonhar, olhar além, viajar sem sair do lugar. Você já viajou sem sair do lugar? Né? Às vezes a gente vai em lugares que você nem imaginava que você poderia ir, somente olhando, vendo, percebendo. Amém? Deus possa trazer sonhos para todos nós nessa manhã. Mas antes disso, vamos arriscar aqui. Se tem alguém que está nos visitando hoje, tem alguém que nos está dando a honra da primeira vez estar aqui, seria uma alegria aqui, né? Aí aqui também, dá um tchauzinho aqui, só para eu localizar. Foi a senhora, né? Isso, que Deus abençoe. Mais alguém aqui desse lado? Aqui também, tem um casal, glória a Deus, muito bom. Ali também, que Deus abençoe. Amigos da Maria? Amém, Maria. Bom convite você fez. Aliás, vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos, né? Muito bem-vindos. A gente crê que não há nada que aconteça por um acaso. Nós cremos naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo. Amém? E você é convidado a participar disso. Seja bem-vindo, que Deus abençoe muito você. Amém? Esse é o nosso culto de adoração. Nos reunimos aqui para nós adorarmos ao nosso Deus. Glória a Deus. E eu estava vendo ali, tem um povo grande em casa, né? Hoje aí, devido a várias circunstâncias. E você não deixe de deixar ali o seu like, viu? No nosso YouTube. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos para um momento todo nosso, né? Você, visitante, não se constranja. Fique à vontade. Mas esse é o momento onde a gente fala sobre finanças. É o momento onde a gente pontua a respeito da generosidade, né? A respeito da fidelidade. E é importante que eu e você possamos ter isso em mente. Eu gosto do texto lá, quando o apóstolo Paulo fala, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco colherá, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou algumas traduções, não com tristeza, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Bom, esse é um texto onde o apóstolo Paulo, ele vai levando uma mensagem aos coríntios, dizendo da importância de semear. Agora, eu gosto da parte onde depois que ele fala, não dê por obrigação, não faça nada por obrigação, faça por amor. Quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, fazemos isso por amor, porque Deus ama, e aqui é a chave, Deus ama quem dá com alegria. Deve haver uma disposição no nosso coração em sermos doadores, porque o nosso Deus, Ele é doador. Um Deus doador que se doou, que se doa, que entrega. E quando você compreende que tudo na sua vida é suprimento de Deus, que você vive, existe, respira, trabalha, executa, porque Deus está nos mantendo firmes e fortes no reino dEle, nessa terra, você entende isso, e isso não passa a ser mais uma entrega, mas sim um reconhecimento. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que o Senhor fez por mim. E aí nós fazemos isso com alegria. Nós devolvemos, nós retribuímos, nós dizimamos, nós ofertamos. Fazemos isso com um coração alegre.
É claro que a palavra de Deus fala nesse princípio de maneira poderosa, né? Porque é um princípio de semear e colher, e que a gente possa fazer isso, né, com entendimento. 2022 possa ser um ano para você falar: eu me tornei, eu venci a minha carne, eu venci aquilo que me prendia a ser um doador, a ser fiel, mantenedor da obra de Deus. Amém? Você possa se tornar um dizimista. E você que está em casa, vai aparecer para você aí, né, o nosso Pix aí, o QR Code. E você que está aqui, você pode fazer isso agora, tá bom? Fiquem à vontade para trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, para poder semear na casa do Senhor. E aí, Barão? Ainda está meio acanhado. Nossa, a mulher ainda está meio acanhada. Doido para subir aqui para anunciar e a mulher acanhada. Não tem problema aí. Perco o acanhamento, né, mulher? No final a gente ora. Tá bom. Não, junta tudo, deixa lá e depois eu levo. Eu faço em casa. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te damos graça. Graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Podemos, Senhor, compartilhar, semear o fruto, Pai, do nosso trabalho com o Senhor. Estar envolvido, Pai, naquilo que o Senhor está envolvido. Senhor, semear. Senhor, nós te louvamos por isso. Que o Senhor abra grandes portas no nosso meio, para que você possa ver a multiplicação do Senhor na sua vida, na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Que você seja contado entre aqueles que são os mantenedores da obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, queridos. Muito bom. Já vou passar para o recado de amanhã, né? Amanhã a gente tem o nosso jejum. Começa hoje à meia-noite. Vai amanhã até o meio-dia. Então você está enganjado aí conosco, você faça esse momento, né? Vamos estar em unidade. Um dos motivos do nosso jejum coletivo como igreja é não só a nossa parede de oração ali, os pedidos, e você deve colocar os seus pedidos de oração ali também, para que a gente possa, toda semana nós estamos em intercessão ali, né? Até a hora que Deus falar, recolha tudo, e recomece, né? Ela tá com bastante já, vários pedidos ali, e tem sido bênção. Amém? Então amanhã a gente está aí firme e forte no jejum. Deixa eu falar uma outra coisa também, a respeito das pequenas famílias. Por enquanto nós não vamos retornar, tá bom? Então a gente segura as pequenas famílias, vamos esperar um pouquinho, deixa passar aí um pouco mais aí essa onda,
né, de gripe, de enfermidade, né, que tenha assolado aí. Aí depois a gente volta para as casas aí, como a gente sempre fez, e a gente tem grandes planos para isso. Tá bom, queridos? Então aí, você que é participante, né, e a gente se reúne. A melhor coisa que tem é se reunir nas casas e nos lares aí, e você pode participar disso. Aliás, esse ano deve ser assim algo que você tem que se propor, né, a participar de uma pequena família, principalmente a membresia, né, os membros da igreja. Você é membro da igreja? Sou o seu pastor? Então você tem que estar na pequena família. Precisa-se estar numa pequena família, num grupo pequeno dentro de uma casa, onde a palavra é ministrada, onde há o compartilhamento, né? Porque tem gente que fala que é, mas não vai, aí não adianta, né? E é a melhor coisa, a gente não pode esquecer que nos tempos, a igreja, ela estava estabelecida nos lares, né? E é ali onde Deus também ordena a bênção, porque ali não só um fala, mas todos podem falar, todos podem compartilhar, e você cria vínculos de amizade, né? A gente tem aí 14 pequenas famílias, que elas estão indo bem, graças a Deus, e vão ficar cada vez melhor. Então é importante que você participe, que você faça parte disso. Glória a Deus? Maravilha, irmãos. Vamos lá? Vamos começar uma nova série de mensagens. Aí, não sei se os irmãos deixaram no ponto aí, pode colocar a música de fundo, e eu vou pedir para você quietar o seu coração, você que está em casa também, né? O desafio de você estar em casa é assim, vou ali na cozinha, aumenta aí, né? O desafio de você estar em casa é, entrou uma mensagem, um WhatsApp aqui, depois eu vejo, não, é fulano, o que será que ele quer? Aí um vídeo engraçado, aí você, não, vou voltar para a Bíblia aqui, vou voltar para a palavra, né? É um desafio estar em casa, mas essa é uma necessidade que a gente tem, né? Agora a igreja é de transmitir, né? Aliás, ao longo dos últimos 2 anos, eu acho que raramente nós não conseguimos transmitir o culto. E vamos melhorar, né? Inclusive essa semana compramos aí um equipamento top de linha, para poder transmitir com mais qualidade. Mas não é para você que está em casa, ficar em casa e ficar com mais qualidade em casa. É para você vir para a igreja. É para justamente nós alcançarmos quem não pode vir. Quem não pode vir? Quem não pode estar em comunhão? Né? Quem não pode estar em comunhão precisa receber a palavra, né? E nesse tempo, sabe, irmãos? Só fazendo um parênteses aqui, antes de eu iniciar, né? Muitas pessoas, né, de longe, às vezes eu recebo mensagem de longe, olha, eu assisti o culto. Deus falou comigo do começo ao fim, foi maravilhoso, eu senti paz, pastor, eu fui curado de longe. Isso é bom, não é bom? Isso é bom, isso é maravilhoso, é a tecnologia a serviço do reino de Deus também. Mas a nossa unidade, a nossa comunhão, ela não pode ser transferida para a tecnologia. Você está aqui, é da cidade, você está perto, vem para a igreja. Vamos estar juntos. É nesse momento aqui onde a glória de Deus é manifesta e a bênção de Deus toca em nós. Então tenha sempre isso no seu coração, você que me assiste aí, e você que está aqui também. Porque é uma tentação, né? É uma tentação. E dependendo de como o dia amanhece, né? Se amanhecer nublado, aí é que você quer, eu vou comer meu cuscuz quentinho, sem pressa. Vou assistir pequenas empresas e grandes negócios, eu gosto. Hoje eu não vou. Aí perde a oportunidade de receber algo presencial. Nós vamos falar sobre construir. Serão 5 mensagens. Construir um futuro com o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre sonhe. Sonhe, é a primeira mensagem. E eu queria já dizer para você, né, alguns já ouviram isso, porque eu comecei o culto já explicando um versículo da palavra de Deus. Mas o importante para nós aqui, nós precisamos estabelecer algumas coisas. Nunca deixe o Espírito Santo de fora do seu futuro, da construção que está por vir, nem dos projetos da sua vida.
Deus tem que estar envolvido em todas as coisas. Quando você entende que Ele resgatou você, que você é servo dEle, você é filho dEle, você é filho de Deus, você envolve Ele em todas as coisas. Porque tem planos, nós temos planos e projetos e sonhos que todos nós temos, né? Sonhos de conhecer um lugar, sonhos de passeio, sonhos de adquirir um bem, sonhos de casa, carro, sonhos de casamento, sonhos de filhos, sonhos de dar a volta ao mundo, sonhos de permanecer magro o resto da vida, de comer doce e não engordar, sonhos, a gente vive sonhando o tempo todo. Nós temos vários sonhos, né? Vários que a gente pode colocar uma barra aí e dizer assim, desejos. Na verdade são alguns desejos. Muita vontade nós temos. E muita vontade de fazer coisas que nem sempre Deus está envolvido. Algumas delas, elas vão até acontecer, porque passa por aquilo que é uma vontade de Deus. Mas tem coisas que não vão acontecer. E o que eu queria falar aqui nessa manhã, sobre construir um futuro com o Espírito Santo, e falar sobre sonho, construir um sonho com você. E eu queria pedir que você deixasse o Espírito Santo levar você a ter esse sonho. Porque eu sei que você tem alguns sonhos, alguns desejos, todos eles são lícitos. Mas para nós o importante é que você sonhe o que Deus está sonhando. Sonhar o que Deus quer para você. E normalmente a gente pensa assim, que sonhar as coisas de Deus é deixar a nossa vida parada. E não é verdade. É outra mentira que o inimigo tem plantado. Só que eu queria que você abrisse o seu entendimento, porque existe nesse início de ano aqui uma oportunidade de você começar, uma oportunidade de você recomeçar, uma oportunidade de você construir e uma oportunidade de você reconstruir. Até fazendo coisas que você já fez e de repente você desistiu ao longo da caminhada. Você fala, isso não dá certo, já tentei, não deu certo. A primeira história que eu me lembro aqui, que está aqui marcada aqui, é quando os discípulos, né, eles voltam para a pesca, eles voltam para a vida que eles tinham, a vida comum deles, porque Jesus já tinha sido crucificado, e eles vão e pescam. E eles voltam, passam homens experientes, passam uma madrugada pescando, quando retornam os barcos vazios. Quem está na praia? O mestre. Jesus fala, o que vocês pescaram? Nada, não deu nada. Aí Jesus fala, volta e agora lança a rede, porque agora vocês vão pescar. Aqueles homens, uma das coisas boas dos discípulos, e que deve ser nossa também, é não questionar o que Deus diz. Deus falou, faça. Acabou. Deus diz, está escrito, faça. Simplesmente do it, faça. Está escrito, irmão, faça. Eu já estou tentando entrar mais profundamente nesse nível. Não questiona, irmão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Não, o Alípio adora essas coisas, porque é tudo do exército. Acostumado a comandar, faça, não existe outra coisa. Não existe eu vou pensar. A Bíblia diz, e Jesus falou para aqueles homens, volta lá, vai pescar de novo. Mas eles poderiam ter falado, já pesquei, já tentei. E não deu certo. Mas eles voltam, né? E quando eles voltam, eles têm uma pesca que é chamada de milagre. Uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz que o barco quase vem a pique. Ou seja, irmãos, eles voltaram a fazer algo que eles tinham acabado de fazer, que não tinha dado certo pela mão deles, mas quando Deus foi envolvido naquilo, deu certo. E o que isso diz para nós? O que isso diz para você que está aqui e você que está em casa? Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Porque tem um momento certo para a gente ir à pesca. Tem um momento certo para a gente começar ou recomeçar. E é justamente sobre isso que você precisa pensar nessa manhã. Que nós precisamos recomeçar algumas coisas. Só que agora nós precisamos fazer tudo isso com o Senhor. Talvez já veio no seu coração algumas coisas que você fez e você falou, não façam mais porque não dá certo. Já veio no seu coração algumas coisas? Levanta sua mão se já veio algumas coisinhas. Você falou, eu comecei e não deu certo, será que...
Será se é, né? Não é assim que o pessoal fala aqui? Será se, eu acho ótimo esse será se. Começa a separar no cantinho essas coisas aí. Daqui para o final, vamos deixar Deus confirmar. Talvez, se estiver no plano, talvez seja a hora. Por isso que essas são 5 mensagens. A primeira é sonhe. Semana que vem eu vou falar sobre orar. Depois eu vou falar sobre planejar. Depois eu vou falar sobre arriscar. Depois eu vou falar sobre realizar. Não sei se vai ser eu tudo isso de mensagem. Mas todos os palestrantes que subirem aqui vão falar sobre isso. Eu queria falar para você a respeito de 3 coisas primeiro. Um coração. Como é que é o coração do homem? Como é que é o nosso coração? O coração do homem, ele deve ser assim. Aí eu peguei o verso de Paulo, quando Paulo diz o seguinte, lá no livro de Filipenses 4, 12 e 13. Nós conhecemos bem a última, o 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É outro adesivo que eu odeio. Você põe no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Não temos que colocar no carro o 12. O 12 é o quente. Porque ele diz como é que é o nosso coração. Ele diz quem você é. Ele diz assim, coloca o 12, filho. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o coração. Define bem o coração do homem. Às vezes nós não queremos passar por necessidade, nós não queremos passar por apuro, nós não queremos passar por situações ruins, mas isso define o coração do homem. Esse tem que ser o seu coração para você começar a sonhar, a planejar um sonho, algo que Deus vai dar para você. Porque haverá momentos bons e haverá momentos ruins, e grande parte dos sonhos que você largou é porque houve momentos ruins e você falou, não quero mais. Ficou zangado, ficou bravo. Falou, não vou, estou zangado com Deus, Deus não me deu. E aí a gente bate um pé como um menino, e depois no tempo você vai percebendo que não adiantou bater o pé. E tem um outro coração que a gente precisa também saber que é um coração bom, que é o coração de Deus. Um é o nosso coração, que tem que estar disposto a viver coisas boas e ruins ao longo da história. E o coração de Deus está no livro de Jeremias 29, 11, escolhi esse verso. Como eu falei aqui no início do culto. Abri o culto falando isso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o coração de Deus para nós. Esse é o coração de Deus para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para você. Deus tem uma vontade para você. Você aqui na terra sabe que vai haver dias bons e dias ruins, e sabe que você vai vencer tudo. No final de todas as coisas você vence. Sabe que filme de herói? Já viu filme de herói dar errado no final? Não dá errado no final, irmão, porque o herói, ele triunfa. Ele vence o mal, ele vence o Thanos, ele vence tudo. Não tem, irmão, não tem coisa ruim que acontece. Vai dar certo, no final sempre dá certo. Aquelas histórias mirabolantes, né? Agora está na moda das séries, aquelas séries mirabolantes, no final dá tudo certo. Prende o bandido, o que enganava vai ser preso, o outro, e o herói vive uma vida feliz. Esse é uma história boa. Essa é a sua história, irmão. Essa é a sua história. No final vai dar tudo certo. No final tudo vai correr bem. Porque o Deus tem um coração para nós, e nós temos que ter um coração nessa terra. E quando os dois corações se unem, pastor, aí tem um verso que eu sou apaixonado, que é o livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20. Aliás, recomendo a você ficar falando isso aqui pro resto da sua vida. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua onde? Em quem? Bate aí no seu peito assim, ó, em mim. A junção de dois poderes, de dois corações, o do alto, o da terra. Aquele que é poderoso.
para fazer o quê? Mais do que você sonhou, talvez. E às vezes a gente fez um plano de sonho, mas você precisa se preparar para aquilo que Deus pode fazer com um pequeno sonho que você tem, é te levar a ir muito mais longe. É te levar para lugares, para situações. E você ficar bem com isso, sabendo que Deus está conduzindo você para viver coisas extraordinárias, que vão além de você, além da sua capacidade. Então esses dois corações, quando se unem, a vontade de Deus e você aqui na terra sabendo, bom, tudo posso naquele que me fortalece, vai ter dia bom, vai ter dia ruim, não interessa, Deus tem um plano de um futuro para mim. Quando isso se une, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera na minha vida. É outra coisa que você precisa tirar a mão. Se nós vamos navegar em águas onde o vento é do alto, tira a mão, irmão. Deixa Deus soprar. Tem que tirar a mão, tem que perder o controle. A gente não gosta de perder o controle, não é verdade? Quem é que gosta de perder o controle? Eu não gosto. Hoje eu tive uma experiência que eu perdi o controle de casa até aqui. Foi meu filho dirigindo. Eu perdi o controle. Por quê? Porque eu gosto de controlar. Gosto de controlar. E é ruim a gente perder o controle, porque parece que você está inseguro. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Quando você percebe assim, que as coisas estão saindo da tua mão, aí tu fala... Já começa a ficar nervoso, né? Aí você, não, e aí você fica bravo, fica nervoso. Segura a onda aí. E eu queria dizer outra coisa importante para você. Outra coisa bem importante para você que diz respeito ao começo. A gente quando sonha, né? A gente sonha as coisas grandes. Sim ou não? Tudo grande. Mas a gente não quer passar pelos processos. A gente tem dificuldade de construir as coisas do nada. A gente logo já pensa grande. Você quer montar uma empresa, você já logo se fala, um dia vou ser CEO da tal empresa aqui. Mas aí você começa, só tem você, né? Só tem você, só você que faz, você que limpa, você que abre, você que fecha. Só tem você, a sua empresa, não tem mais ninguém. Aí você fala, mas eu queria ser CEO. Bom, mas você é o CEO, você é o faxineiro, você é o rapaz do café, que se serve para você mesmo. Você é tudo. Você é o cara que vai no banco, você é tudo. E a gente às vezes despreza essas coisas porque a gente está olhando para nós. E Deus está falando assim, não olhe para a circunstância, olhe para mim. Então eu queria dizer para você assim, não despreze os pequenos começos. As primeiras coisas, essas primeiras coisas, elas servem para virar sonho. Outro dia sentei com um empresário, resolvidíssimo. Aí, os olhos dele brilhou quando eu falei assim, como tudo começou? Rapaz, chegamos lá às 6 horas, era 10 da noite ele estava falando. Por quê? Porque teve um começo. E ele contou que ele quebrou e deu certo isso, e deu certo aquilo, e aquilo não deu certo. Mas ele estava ali hoje. Eu tenho uma alegria, pastor Ricardo, de poder dizer para você isso. Sabe aquilo? É meu, sabe isso. Mas o que enche mais o olho dele não é o que ele conquistou, foi quando ele começou. Eu tive com um dono de uma indústria uma vez lá em São Paulo, né? E aí ele construiu uma fábrica que chegou a ser a maior da América Latina, e eu trabalhei com ele. Mesma coisa. Ele não queria falar de onde ele chegou, ele gostava de falar de como começou. Porque quando começa é que as coisas são estabelecidas. É que você vive as experiências. Você precisa entender que quando você for sonhar, irmão, vai começar pequeno, não vai começar grande.
A palavra de Deus diz lá no livro de Zacarias, no capítulo 4, no verso 10, o seguinte: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. As pessoas, eles estavam acostumados a ver um templo magnífico, e de repente, eles estavam vendo um outro templo sendo construído, que você compara, irmão. Você compara, não tem jeito. Nós somos seres da comparação. Já sabe disso. E eu posso ter certeza aqui, que você já ficou triste porque você olhou para o lado e viu que o outro está melhor que você. Se não foi vocês, avisa o pessoal que não veio no culto. Você fala, rapaz, como pode? Como pode? E o que a comparação traz? Sofrimento. Então, se você vai sonhar, você vai ter que sonhar as coisas que Deus está te dando. Elas vão começar de maneira tímida, mas elas vão começar. Então não importa se você vai fechar o Marmitex na mão, porque você não tem a maquininha de rack. Não é assim? Não importa. Porque a bênção não está na maquininha, a bênção está em você. Está em você, irmão. Por quê? Grave isso. Eu bem sei os planos que tenho para você. Então, irmão, não é a maquininha que você vai girar ali. A bênção está em você. Você é a bênção. Quando Deus falou para os grandes homens, Ele falava assim, sê tu uma bênção. Vai lá, seja você a bênção. Então a bênção, irmão, ela não está na estrutura. Ela não está no que você possui. Ela está em você. Está em mim, eu tenho uma bênção na minha vida e eu sou uma bênção. As pessoas quando encontrarem com você, você esquina. Porque encontra com você, algo novo acontece. Uma palavra, um direcionamento, uma oração, sabe, um bom conselho. Encontra com você, tudo vira. Porque você é uma bênção. E você precisa navegar nessas águas, deixar o Espírito Santo construir com você ao longo dessas 5 semanas um sonho. Um novo sonho, talvez. Talvez até você vá fazer como os discípulos, fazer o que você já fez, só que agora vai dar certo. Agora a colheita, o que você faz com a colheita? Essa semana passei voadaço lá em Deuteronômio, e eu gosto lá de Deuteronômio 8, no dia da tua bênção, não diga que foi o seu braço, senão eu vou pesar grandão contigo, que sou eu quem abençoa você. Não diga que foi seu braço. Eu queria falar algumas coisas que o inimigo às vezes fala para você. Ele diz para você o seguinte assim, com você não dá certo. Tudo isso aí, aliás, talvez para alguns essa mensagem já veio no coração. Tudo muito bonito que ele está dizendo, mas depois que sai daqui, parece que eu estou num deserto árido. E o diabo, ele é mestre em dizer para você assim, tudo bem, isso pode ser bom para todo mundo, menos para mim. Talvez o inimigo já tenha falado no seu coração assim, para você que está em casa, que você não vai sonhar. Você não tem nem esse direito, você é muito errado. E às vezes o diabo está dizendo para você, não, você precisa ser certinho, para depois você entrar nesse processo dele que ele está falando aí, não. Agora você precisa entender que Deus quer dar para você um sonho. Essa é a verdade absoluta dessa manhã. Única verdade, que Deus quer dar para você um sonho. E eu te pergunto, você é um sonhador? Você é um sonhador? Eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. E eu deixei aqui de novo esse verso de Efésios 3:20, para a gente pensar nele mais uma vez. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você precisa ser um sonhador. Tem aí o discurso muito famoso, né? De Martin Luther King, né? Pastor Martin Luther King. O que ele disse? I have a dream. Quem não conhece isso? Eu tenho um sonho. Você sabe que essa frase quase não entrou no discurso?
E eu fui pesquisar por que a frase quase não entrou no discurso. Porque é clichê. Clichê, pode parecer um clichê. Eu tenho um sonho. I have a dream. Ele tinha um sonho de ver brancos e negros coexistindo, vivendo em harmonia e juntos. Mas ela não é, ela se tornou uma frase emblemática, poderosa, que marca. É uma boa frase para você ter no seu coração. Eu tenho um sonho. Deus quer te dar um sonho. Que essa mentira que o inimigo tem tentado dizer para você assim, que não, você não pode. Não, você não é capaz. Isso é mentira. Deus quer te dar um sonho. A outra coisa que o inimigo diz para você, talvez já tenha dito ao longo da sua história, que uma das maiores armas que ele tem, inclusive contra os cristãos, é colocar em você medo de falhar. Rapaz, como é ruim, né? Quando a gente vai para o risco, a gente fica com medo de falhar. Quem nunca teve medo de falhar? Pode acontecer de falhar, não pode? A vida, ela é um risco. Nós precisamos entender isso. Os negócios são um risco. Você constrói um galpão, né? Meu irmão estava me contando uma história triste ali. Constrói o galpão, pá, deixa tudo ok. De repente, é um risco. É um risco. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir furacão, pode vir um monte de coisa, é um risco. Você sai para dirigir, é um risco. Se o seu filho está dirigindo, é outro risco, maior ainda. É um risco, a vida é um risco. A vida é um risco, nós precisamos entender que nós estamos aqui, estamos vivendo risco. Claro, você pode controlar riscos, mas o que o inimigo às vezes tem paralisado você, dizendo para você assim, se você falhar, todos vão olhar para você e vão falar, eu sabia que ia dar errado. Agora, irmão, guarde bem isso, não fique esperando, nós vamos falar disso já aqui. Eu não vou nem falar, vou seguir aqui, eu tenho um verso para isso. Eu peguei o livro de Timóteo, 2 Timóteo 1, 6 e 7, Paulo chega para Timóteo era novo, tá? Era garotão, e ele chega assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Paulo fala para ele assim, ei Timóteo, Tim, é o seguinte, mantenha a chama viva, porque você recebeu a minha mão sobre a tua cabeça, e Paulo sabia quem ele era. Ou seja, o que Paulo estava comunicando ali? O que Paulo comunicava? Não tenha medo de falhar, não tenha medo de falhar, não tenha medo de dar errado, não tenha medo de correr risco. Aí, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, você está num ambiente confortável. E às vezes o inimigo paralisa você, porque ele fica mostrando para você que você não pode, que você não vai conseguir. E aliás, essa é outra frase, outra grande frase. Você não vai conseguir. Quem já ouviu isso? Às vezes a gente ouve assim, né? Tem aquela sensação de que você não consegue. E o pior ainda é quando um outro vem e diz, não, isso não vai dar certo. Já tentaram. Aí você fica perdido, porque você não sabe se você avança ou se você para. E aí nessa hora você breca, porque você deixou de olhar, você deixou de entender o coração de Deus para você. Um futuro e um plano de esperança e bom. Você não vai conseguir, Satanás usa demais isso. E para demonstrar a convicção, os cegos, lá no livro de Mateus 9, 28, os cegos chegaram para Jesus, um monte, e eles perguntaram para Cristo assim, Jesus fala para eles assim, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso, curar eles? E eles responderam, sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor pode nos curar. Aí Jesus segue o texto e diz assim, e ele tocando-lhe nos olhos deles disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm, e a visão deles foi restaurada. Bom, qual é o mistério aqui? É a pergunta que Jesus faz para eles e está fazendo para você nessa manhã.
você crê que eu posso fazer? Você crê no sonho que eu posso te dar? Você crê? A gente balança a cabeça, mas na hora que você tem que pôr a mão no arado, que você vai ter que lidar com pessoas, você fica assim, não dá, fulano, eu desisto. Quantas vezes eu já não vi gente mandando mão do ministério, porque quando teve que lidar com gente, aí o negócio azedou. Você precisa crer, irmão. Você precisa crer. Outra coisa que você tem que ter no seu coração a respeito dessa crença é assim: eu sei que Deus tem uma resposta. E Ele deixou isso claro. Eu tenho uma resposta. Ele tem uma resposta. E eu encerro essa última frase que Satanás às vezes fala para você, é assim: desista. Isso não é para você. Quantas vezes você já não abriu mão de coisas porque sentiu resistência? Aí você fala, não é para mim. Eu te pergunto, o que vai favorecer a sua fé nessa terra para você fazer? O que? O que vai te levar a cumprir coisas assim que você não vai ter resistência? Oposição. Talvez você esteja aqui nessa manhã, ou pela primeira vez, ou nos assistindo, e você já tenha desistido de coisas, porque você falou assim, está difícil demais, então eu vou abrir mão. Às vezes você abre mão até de um relacionamento. Por quê? Por que você abre mão às vezes de um relacionamento? Porque dá trabalho. E a gente sempre vai procurar o caminho mais curto. A gente vai sempre procurar lugares onde não tem pedra, para poder passar liso. Mas às vezes é no caminho, é nesse caminho tortuoso, onde você vai descobrir a pedrinha de ouro que Deus colocou ali, falando assim, é aqui que eu quero que você cave. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Grave isso, irmão. Não nos cansemos de fazer o bem. Continua. No tempo próprio colheremos. Se não, desanimar. Já desanimou com alguma coisa? Eu já me desanimei com várias coisas. Várias situações, elas não motivam você. Mas entenda bem, que nós estamos construindo aqui um sonho. Nós vamos começar a falar dele agora. E esse sonho, irmão, ele não é seu. Deus está envolvido nele. É isso que eu quero que você pense aqui hoje. Que Deus está envolvido em algo maior. Eu poderia falar de muitos e muitos homens que passaram uma vida tentando fazer algo. A história do Ford. Depois você pesquisa a história do Henry Ford. Depois você pesquisa a história de muitos outros homens, né? Os gigantes. Tem um programa no History que eu gosto muito lá, que são os gigantes da indústria. A história do M&M, sabe esse docinho que te leva no céu? Tu come quem gosta de M&M aqui? É bom demais, né? O Hershey's, vocês conhecem o Hershey's? Sim, né? Agora está aqui, antes não estava. Você precisa conhecer a história desse Hershey's. Gigantes da indústria. Outra, a grande maioria deles, cristãos. Teve um que descobriu um negócio fora do contexto, porque queimou a fornada. Aí chegaram para ele, queimou a fornada. Aí ele, eu acho que é o Hershey's, eu não lembro mais, que eu já assisti vários, né? E dentro tem uma paçoca. Irmão, aquilo leva você no terceiro céu. Ele colocou, façam todos assim. Explodiu no mundo, explodiu no mercado. Tem mais histórias, muito mais histórias de homens que começaram algo pequeno, que estavam todos sujos, todo lambuzado, passando a mão na roupa, que começaram a construir um motor, construir algumas coisas.
Pense em algo que Deus quer fazer com você. A gente tem uma emissora, que ela não está sendo uma boa emissora. Mas o dono dela começou ela com 50 anos, com a minha idade. Então, se eu quiser construir uma emissora, ainda dá. Está na hora. Na hora de eu construir uma emissora. O que Deus não pode fazer com você? Não coloque limite naquilo que Deus começou. Não coloque barreira onde Deus abençoou. Porque você é abençoado. O sangue dessa cruz verteu por amor a você. Por amor a você, para que você pudesse fazer coisas que vão além da sua possibilidade. Sonhe. Sonhe e deixe o Espírito de Deus levar você. Deixa Deus levar você mais longe. Deixa Deus falar com você nessa manhã e falar para você assim: volte a pescar. Mas não deu certo. Volte a pescar. Volte a pescar e talvez seu coração já foi bombardeado, irmão. E eu tenho certeza que Deus já falou com você. E eu começo a olhar aqui para o fim, dizendo o seguinte para você: a primeira coisa, você precisa crer nisso tudo. Você precisa crer. Se eu falasse para você assim: você está na igreja? Quem está aqui? Sim ou não? Sim. Eu creio, eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui, eu estou vivendo isso. Mas se eu falasse para você assim: você crê que você já está vivendo a eternidade? Aí você: eu creio porque está escrito. Se eu dissesse para você assim: você crê que Deus já te abençoou? Já te deu o que você quer? Você crê que Deus já te curou? Você crê que Deus já pôs a mão na sua causa? Você crê que Deus já fez as folhas subirem e quando elas descerem o seu processo é o primeiro da semana que vem? Você crê? Você crê que dizem para você que vai durar 6 meses e o seu dura 1? Você crê? Você crê que você vai ter o melhor fevereiro de todos os tempos? Você crê? Aquele que se aproxima de Deus, irmão, para começar a sonhar, você precisa saber que Ele é galardoador, que Ele entrega para você de novo bênçãos. Sem fé, irmão, diz o texto, lá no livro de Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Não foi isso que eu falei dos cegos agora mesmo? O que Jesus chegou para os cegos? Falou assim: ei, vocês creem que eu posso fazer isso? Sim. Você é Jesus? Então tá, seja feita conforme a sua fé. E a visão deles se abriram. Abriu tudo. E Jesus fala assim: não vai contar para ninguém. A primeira coisa que eles fizeram, foram lá falar na cidade. Parece piauiense. Olá. Já contaram. Jesus não era para vocês falar. Mas já foi lá e já falou. Foi tudo. O livro de Hebreus diz isso. Se você crê que Deus está te dando um sonho, você precisa caminhar em cima disso. E chegar lá falando: eu sei o que Deus me deu, e fora isso, eu não vou arredar pé, mão. A segunda coisa que você precisa acreditar, irmão, talvez aqui esteja aqui um gargalo para alguns de nós, e a gente já até falou um pouquinho sobre isso, que é: acredite em si mesmo. A gente gasta muita energia. Esse não é um tema, porque eu já falei. Às vezes você fica se auto-amaldiçoando, sim ou não? Eu não sirvo, eu não dou para essas coisas. Eu não posso, eu não quero, eu não tenho. Né? Fica só, faça isso, fulano. Não, porque eu não tenho, eu não posso, eu não quero, não dá. Você não está vendo que não tem como. Não é assim? Você já faz isso com alguém? Vocês não, mas vocês conhecem alguém? Tipo assim: pastor, eu conheço uma pessoa. Tem um tio meu, um primo meu, que já colocou limite onde Deus não tinha colocado.
Sabe, irmão, e a grande convicção que eu e você precisamos ter, o verso que eu escolhi para falar sobre acreditar em si mesmo, está aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, no verso 22 e o 23. Olha só, o pai chega perto de Jesus e fala assim, ele está se lançando toda hora no fogo e na água. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes... Rapaz, eu queria muito. Se lá no céu tiver como rebobinar a fita, eu vou pedir. Eu queria ver essa passagem. Porque eu fico pensando, o pai aqui, vendo o filho que se joga ora no fogo, ora na água, e Jesus, aí o pai fala, ei Jesus, se você pode fazer alguma coisa, nos ajuda. E Jesus, se pode, no Jesus do Piauí faria isso. Não. Se podes, se eu posso, claro que eu posso. Aí Jesus entra com a frase que a gente vive dizendo, mas a gente às vezes não vive ela, que é acreditar em si mesmo. Ele fala assim, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Virei para quem está do seu lado, para não dormir. Tudo. Vai lá, para dar tempo de beber água. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Acredite em si mesmo. Jesus não tinha essa dúvida, aqui comigo, Jesus não tinha essa dúvida de quem ele era. Você também não deve ter. Se você está construindo um sonho com Deus, você não pode ficar temeroso. Você não pode ficar, vou, não vou. Pulo no pulo. Pula. Faço ou não faço. Creia quem você é. Creia em quem te chamou. Creia no resgate. Você não foi batizado? A grande maioria que está aqui foi batizada. Está salva, está remida no sangue do Cordeiro. Irmão, creia. E quem não está batizado, eu vou batizar. Vai aceitar Jesus, eu vou batizar você. E ser tu uma bênção. Você vai ser chamado de bênção. Não dependa, não coloque, presta atenção, não coloque esse tipo, o seu sonho para os outros aprovarem. A gente faz isso direto. Quem já fez essa besteira de falar algo para alguém e a cara da pessoa falar assim, fracassado? Quem já contou uma coisa que estava assim? Aí você fala, oh meu Deus, e a pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando você quando você depende da aprovação das pessoas para sonhar, irmão, você já perdeu, o sonho já caiu. Você não precisa levar para os outros o seu sonho, você tem que levar para Deus. Você tem que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? E o que o Senhor quer eu vou fazer. E eu vou caminhar em cima desse sonho, e esse sonho vai me abençoar, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua igreja, e vai abençoar as vidas que estão à minha volta. Irmão, sonhe, não espere a aprovação das pessoas. Sabe um texto bom aqui, que eu separei para poder falar sobre isso? Está ali, quando Davi, ele começa, a arca vem chegando, a Bíblia diz que ele está com uma estola, e ela era meio que transparente, e a Bíblia diz que ele pulava com todas as forças, ele dançava com todas as forças. Lá no livro de 2 Samuel 6, verso 14, diz assim, Davi vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando, e eu grifei, com todas as forças, está assim aí? Tá. Com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca ao som de gritos de alegria e trombeta. O cara estava bombando e ele estava feliz. Estou trazendo de volta a arca que simbolizava a presença de Deus, de volta para o centro ali da nação de Israel. Então ele dançava, eu fico imaginando ele pulando, rodando, cantando, celebrando. Só que de repente, lá na janela, mulher dele olhou lá, o texto diz o seguinte, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical,
filha de Saul, observava de uma janela e, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Trazendo para os dias de hoje, Mical não deu like. Mical deu um dislike. Ela ficou com vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. Nos dias de hoje, o que as pessoas mais estão procurando é a aprovação das pessoas. Você precisa estar alerta com isso. Porque a gente acostumou em postar algo e a gente quer saber quem curtiu. Quem está me aprovando? Quem está dizendo assim, você? Ok. Está bonito? Está magro, né? Como a gente diz. Você está bonito, está magro, está lindo. A gente fica esperando os feedbacks. Tem pessoas que é tão carente que ela coloca a foto e ela fica esperando ela fica esperando o que as pessoas vão escreverem para ela escrever. Ela está esperando a aprovação das pessoas. O inimigo, ele tem feito de um jeito onde ele está tirando a aprovação que você tem de Deus e você está pegando a aprovação que você tem e dando na mão dos homens para dizer se você está bem, se você está mal, se você bomba, você não bomba, se você é um influenciador ou não é um influenciador. Deus não tem isso para nós. E o pior não é isso, né? O pior é quando a pessoa dá like. Porque nem sempre aquilo que você curte, você curtiu. Eu tenho certeza que você já clicou naquele coraçãozinho ou naquele joinha, com muita vontade de passar por aquilo e nem olhar. Não precisa, não faz de conta que não é com você. Fala, essa parte do culto não é para mim. E às vezes a gente faz isso. E eu motivo você a não curtir aquilo que você não curtiu. Aliás, fotos de biquíni, de um monte de coisa, não curto. Porque às vezes está bonito para você, mas o homem que eu conheço que está olhando está pecando. E o duro de você olhar, você vê o irmão curtir uma coisa que ele tem problema com isso, ou o outro tem problema com isso. Vigia, crente. Você é templo. Você é templo do Espírito de Deus. Você não precisa da aprovação das pessoas. A beleza está na simplicidade. Deus, quando quer dar um sonho para você, Ele não vai perguntar: o que vocês acham que eu devo fazer com este amado irmão aqui? Não, Deus não pede opinião para você, para a galera. Ele faz. E acabou. Ele exalta. E acabou, irmão. Acabou, não questiona. Ele não fica pedindo conselho, não. Vou dar outra dica para você. Não devia dar, mas... começa a tirar um monte de gente, que às vezes você gasta um tempão na sua vida, olhando coisa que não produz. Tira, irmão. Tira, rasga. Sai. Não produz nada, é só curiosidade. Só toma o teu tempo. E às vezes a gente está ali, né? Eu estou ali no grupo dos homens da leitura da Bíblia, eu estou vendo lá os likes e os dislikes, né? Quem está acompanhando, quem não está. A Israela falou que, eu perguntei, como é que está a leitura da Bíblia das mulheres? Ricardo, está bombando. Foi o que ela me falou. E o dos homens? Não está bombando, não. Está muito bombando, não. Está uma meia bomba. Porque às vezes a gente está ocupado demais com coisas que Deus não quer que você se ocupe. Está atrapalhando o sonho de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, irmão. Tem coisas que estão atrapalhando o sonho de Deus em você. Simples assim. Quem você acha que te ama mais? Quem te dá like ou quem morreu por você na cruz? Os irmãos do louvor podem subir. Deixa eu falar uma outra coisa.
Remova os obstáculos que impedem você de voar. Remova. Simplesmente tire da sua vida todos os obstáculos. E eu gostei de um verso, e a gente vai ler ele aqui na sequência. Presta atenção. Está no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, que ele diz assim: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Parte A, se a gente parar para pensar no literal, todos estão nos observando. A parte B diz o seguinte: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha só, normalmente eu li esse trecho e pensava, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu ficava pensando, não, o pecado que atrapalha o homem, não. Não é isso que o autor de Hebreus está falando. Ele está falando de tudo que nos atrapalha. Pare para pensar no que tem atrapalhado você. Pare para pensar aquilo que às vezes breca você de viver os planos que Deus tem para a sua vida. Pare para pensar em pequenas coisas, grandes coisas. Pare para pensar, irmão. Acabei de falar de rede social, que os especialistas já dizem que para o ano que vem já está descendo. O que vai bombar é o TikTok, tá? Vai haver uma pulverização. Vai pulverizar. O Facebook acabou. Vai pulverizar. Tem coisas que atrapalham. Grupo de WhatsApp. Te atrapalha. Atrapalha, porque alguém coloca uma coisa e você quer ir lá ver. Ativismo. O que é ativismo? Tem que sempre estar fazendo alguma coisa, tem sempre que estar fazendo alguma coisa, tem sempre que estar fazendo alguma coisa. Não consegue parar e ficar quieto. Ativismo atrapalha você. Falta de domínio próprio atrapalha você. Preguiça, má alimentação. Muitas coisas nos atrapalham. Peça para o Espírito Santo revelar para você o que tem atrapalhado você, porque Deus está falando, eu tenho um sonho, eu não quero que você fique atrapalhado naquilo que eu estou plantando na sua vida. A autogratificação atrapalha você também. Você fala, não, eu mereço, e aí você fica ali. O Netflix atrapalha também. Aliás, eu gosto, na medida. Aliás, a gente fala muito em casa, e o que serve para você é o que serve para mim, eu tenho para mim. Equilíbrio. O equilíbrio é a melhor coisa do mundo. Você vai viver plenitude de Deus com equilíbrio. Fugiu, perdeu o equilíbrio. Se você precisa ir para você ser feliz, perdeu. Você é feliz onde você está. A felicidade está onde você está. Deus quer fazer com você coisas grandes. Deus quer trazer para você um sonho. Construir um sonho com você. Ele não quer que você se atrapalhe com coisas que estão te roubando. Lugares que não é para você entrar. Lugares que não é para você visitar. Tire da sua vida, isso está atrapalhando você. Para aquilo que Deus quer fazer com você, irmão, você vai precisar estar focado. E essa é a minha última fala aqui. Você não pode perder o alvo. O final do verso, né? O final do verso lá, na parte 12, 1c, o finalzinho, ele diz assim, ó. Tá ali para você. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não perca o alvo. Não perca o alvo, porque quando você perde o alvo, você perde a mão. Eu lembro uma vez, eu até escrevi aqui, nós estávamos conversando isso em casa e rindo. A minha avó, ela estava lendo um livro. Ela era uma senhora, a gente era já jovens adultos. E ela marcava o livro dobrando a ponta da página assim, né? Ela não tinha um marcador. E aí algum neto foi lá e viu, né, no livro dobrado e já desdobrou. E fechou bem assim, né, para poder deixar o livro certinho. Quando essa mulher viu, ela falou,
E ela não falou muito, ela falou demasiadamente, fora as outras palavras que ela falava, que eram palavras que não glorificavam a Deus. E a gente ria, vó, é só a senhora recomeçar ali, né? Não, mas eu não lembro mais de nada, eu vou ter que começar o livro do começo. Às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente está fazendo uma coisa, mas está fazendo sem foco. Você lê o que você está lendo? Quem nunca chegou em casa e fala, como é que eu cheguei? Você para na garagem e você fala assim. Já aconteceu com você, Naira? E com todos o resto, que já fez um monte de coisa e nem sabe por que fez. Sem estar ali. E essa é uma coisa que você precisa estar atento para aquilo que Deus vai trazer para você de sonho. Esteja presente. Está na igreja? Eu estou na igreja, eu não estou na rede social. Eu estou no culto, não interessa se eu estou sentado aqui ou se eu estou em casa, eu estou no culto. Eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando. Eu estou namorando? Eu estou namorando. Eu estou passeando? Eu estou passeando. Porque a gente tem esse exagero na vida de não estar no lugar onde a gente está. Talvez você já lembrou de um monte de coisa, né? Quando o culto era no domingo à noite, né? A coisa mais triste que acontecia com todos nós, quando a gente chegava em casa, era o quê? A música do Fantástico. Aí aquela musiquinha já lembrava que no outro dia você ia fazer uma coisa que você ainda não está pleno nem feliz para fazer. Você lembrava assim, puxa, ai, amanhã eu tenho trabalho. Ah, amanhã eu tenho que fazer isso. Grave isso. Seus olhos devem estar fitos em Deus. E lá no verso 3, pula para o 3, filho. No 3 diz assim que você, pense bem, olha só que legal. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ou seja, Jesus sofreu toda a oposição que você pode imaginar ou poderia imaginar. Política, moral, violência, tudo bateram nele, cuspiram nele, questionaram ele. Ele sofreu oposição. E oposição espiritual, porque Satanás estava ali falando, triunfei, 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 e ele quieto, suportando a oposição, para que eu e você pudéssemos andar em cima disso aqui, ó. Para que eu e você não viéssemos a se cansar e nem desanimar, nem desistir. Eu digo algo para você, Deus está te dando um sonho, um plano bom. Não desista dele. Nenhuma oposição que você venha sofrer vai justificar você abrir mão do sonho que Deus te deu. Nem tudo nessa terra vai colaborar para que você viva os melhores dias. Haverão dias muito bons. Talvez nesses dias você fique assim, querendo falar de como foi o começo. Eu sei porque vira e mexe, eu gosto muito mais de falar de começo, do que algumas coisas que a gente já vive. Porque é bom falar. É bom falar de milagres que Deus fazia, para você entender que era Ele que estava levando você. Que era Ele, como foi bom, irmão, lá na cozinha, lá na minha cozinha, em Santos. Eu encostado na pia, conversando com a Israela, falando assim, tem um convite para ir embora. Para ir embora para Teresina, no Piauí, amor. E ela abriu o olho assim, arregalou e falou assim, Deus mostrou para mim um grande sol, imenso. E eu sei que é para lá. E eu fiquei com medo daquilo que ele ia fazer, porque ele ia me levar para uma terra que eu nunca nem pisei. E você pode aceitar o convite, amor. Nós vamos
encerrar o expediente aqui e nós vamos obedecer a Deus. Talvez um dia você vai querer lembrar dessas coisas. E isso já vai fazer 9 anos agora no meio do ano. Deus nunca mais mostrou o sol. Deus nunca mais mostrou, quis confirmar a terra. Nunca mais Ele quis confirmar a terra. Nunca mais. O que eu tenho que fazer? Andar. Anda. O que você tem que fazer? Haja. Põe a mão no arado. Faça, irmão. Simplesmente faça. Abra a sua vida. Abre os livros. Abre os porões da sua vida. Sonhe. Constrói algo com Deus que vai durar. Não é só algo que dá sentido para você, irmão, mas algo que dá sentido para o reino. Construa algo. Plante coisas que vão edificar a sua casa espiritual. O que você plantou? O que você está planejando espiritualmente para esse ano? Quantas casas você vai abrir de pequena família? Você vai pegar alguém bom da sua PF e vai falar, vai-te embora, porque agora você vai abrir a sua. Então você está querendo ficar só juntinho. Vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar só nós. Descentraliza. A palavra-chave da sua vida, irmão, é descentraliza. E deixa Deus. Quando Deus quis dar um sonho para o homem, levou ele para fora. Quantas estrelas? Eu fiquei imaginando Abraão, igual a minha avó. Essa eu já contei. Não tem como. Não tem como dimensionar o que Deus quer fazer com a sua vida. E ele ainda falou mais, falou assim, olha, e tenta contar os grãos de areia. Pega grão de areia, irmão, tenta contar. Não tem como contar. Deus tem um sonho para você. O Espírito de Deus quer que você construa algo. Vai ser maior do que o seu último plano, que deve estar agora a 1h48 atrás. Talvez você entrou aqui com muitos planos para esse ano. Mas Deus colocou algo já no seu coração. E se Deus colocou algo no seu coração, você vai escrever. Porque amanhã eu vou jejuar por isso. Está lá, papel e caneta, você escreve. O sonho que Deus te deu, encaixa ali. E você vai passar a semana orando. Semana que vem eu estou aqui. E vai ser eu. Vamos falar sobre orar. Vamos falar sobre oração. Mas hoje, você vai orar sobre sonho. Você vai pedir um novo sonho para Deus. E Deus vai abençoar esse sonho e você vai construir um sonho com Deus. Pode ser que Ele é tão bom que talvez vá de encontro àquilo que você já fez um dia. Talvez, pode começar. Talvez vá de encontro a algo que você já fez um dia. Talvez seja algo novo. Talvez seja um lugar novo que Deus fale assim para você, você vai parar de pôr ficha aí, você vai pôr ficha aqui agora. Você vai investir aqui. Você vai gastar energia com isso. E aí Deus vai multiplicar aquilo. E não vai multiplicar para poder saciar a sua fome. Porque isso você já tem, irmão. Não trabalhe para comer. Não trabalhe para ter casa. A Bíblia diz que Deus já deu. Não trabalhe por necessidade. Não trabalhe só para você ir ou conhecer. Trabalhe porque Deus levantou você para algo maior do que o que você já faz. Feche seus olhos.